Olá, Vitor, tudo bem? Olá, bom dia, tudo Que certo? bom. Tá me escutando Tô te direitinho? escutando, tudo tranquilo. Tá? Ótimo, então. Eu acho que a gente pode até começar, então, para não perder muito tempo de live depois. Aham. Tivemos uns problemas técnicos, mas tudo certo. Gente, ao vivo é isso, né? É isso, exatamente. Temos que fazer, mas já que estamos aqui, é ótimo. E rapidamente estou apresentando. Eu sou o Vitor, monitor da disciplina. Vou conversar hoje com a doutora Ana Rosa Airão, que é professora da disciplina e é da é da Unirio também, neuropediatra. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre o autocuidado e a espiritualidade, né? A relação do autocuidado, a importância do autocuidado nas nossas práticas diárias. E é um tema que está muito em alta hoje em dia, né? Por conta da pandemia também. A quarentena fez com que muitas pessoas começassem a falar sobre autocuidado, começassem a ter um olhar muito por falta do cuidado dos outros, né? Que a gente deixou de receber o cuidado dos outros e ficou mais introspectivo, mais com os nossos próprios recursos. E eu queria começar conversando um pouco, Ana Rosa, a respeito do cuidado, do que significa o cuidado dentro da nossa sociedade, como ele é visto, de onde ele vem, Eu acho, como essa relação do cuidado foi construída. eu acho que assim é muito interessante esse tema. Por quê, né? Por que que eu estudo isso, né? Um pouco sobre essa questão do cuidado, mas também do autocuidado. Eu sou médica, Vitor faz faculdade de medicina, e se a gente for perguntar como é que é a saúde dos profissionais de saúde, né? Como é que é a qualidade da saúde dos profissionais de saúde? A gente vê que normalmente a qualidade de vida, assim, o cuidado que as pessoas têm com a própria saúde é muito menor do que aquilo que ela recomenda para os pacientes dela, né? É muito comum os Uhum. pacientes irem, vai no cardiologista e dizer assim, mas o cardiologista fuma, né? Vai no médico, o médico manda fazer exercício, fazer dieta, mas o médico está obeso. E as pessoas percebem que mesmo que o médico saiba, seja um bom médico, ele realmente sabe aquilo, na hora de conseguir passar para as pessoas, na hora de conseguir levar à frente, nem sempre ele consegue, né? Então, colocar na própria vida, colocar isso do autocuidado na própria vida, não é simples, né? E a questão do cuidado em si, se a gente for ver, tem um livro muito bom do Frei Leonardo Boff, chamado Saber Cuidar, né? Saber Cuidar. Nem é o livro que a gente vai recomendar hoje nas postagens, mas assim, Saber Cuidar. E ele conta no início uma fábula, se você achar, vou contar aqui hoje umas duas histórias, tá? E Uhum, essa fábula ótimo. é uma fábula de Higino que fala sobre o mito do cuidado. Como é que é essa história, né? O cuidado, o ser cuidado, ele andava então pelo mundo e de repente ele parou ali, olhou o barro e teve vontade de fazer um boneco. Né? Então ele pega o barro, faz um boneco, o cuidado faz um bonequinho, e aí está passando, né? Júpiter está passando e sopra a vida, né? Que era o deus, principal deus dos romanos, Hum, né? Sopra a vida ali naquele boneco, e aquele boneco ganha vida. Então começa uma disputa entre Júpiter, que tinha dado o sopro da vida, e entre a Terra, que tinha dado o corpo, para saber quem ia dar o nome para aquele ser. Cada um começou a brigar quem ia poder ter a chance de batizar aquele bonequinho. E aí que tinha ganhado vida, né? E aí aparece Saturno, né? Que é o deus do tempo, tem a ver com a questão do tempo também. Ele aparece, o julgamento, e ele então diz tinha, é, que quem tinha dado o corpo ia receber o corpo de volta quando aquele ser morresse. Então o corpo ia voltar para a Terra. Quem tinha dado a vida ia receber a vida de volta quando aquele corpo acabasse. Aquele sopro uhum, de vida ia retornar para o além. Mas que é, ele daria o nome, né, de homem, aquele que vem da terra, mas o cuidado era aquele que teria a oportunidade de acompanhar aquele ser pelo resto da vida, porque ele tinha criado aquele ser.
Então, essa fábula, que é uma fábula muito antiga, né? Ela retrata do quanto nós somos seres, como a nossa origem, né? Desde a nossa origem, da nossa criação, digamos assim, mais primordial, nós necessitamos de cuidado, desde que nós nascemos até o último sopro da nossa vida, do primeiro a respirar até o último sopro, nós somos seres que precisamos do cuidado. E o cuidado, ele não pode faltar. Quando ele falta, esse ser que é o homem, que é o que veio da terra, né, do humus, ele adoece. Ele adoece. Ele pode continuar vivo, mas essa vida perde em qualidade, perde em afetividade, perde em beleza. Então, nós somos seres do cuidado desde o nosso início. O que acontece na vida, na vida moderna, né? A gente vai ver o seguinte, que durante muito tempo a gente recebeu a história de que quem sobrevive é o mais forte. Né? Quando a gente está na escola, lembra a seleção natural. Quem é que sobrevive? Sobreviveu o mais forte, né? Só que, na verdade, a gente hoje, né, estudando, tem alguns autores, Humberto Maturana, que é um outro dia para a gente marcar aqui e conversar sobre ele, né, que é um biólogo chileno maravilhoso. Então, Humberto Maturana, ele fala o seguinte, na verdade, não sobreviveu o mais forte, sobreviveu aquele que soube cooperar. Quando você está lá nas escavações de antropologia, arqueologia, você vai ver que muitas vezes em esqueletos de pessoas sem dentes, pessoas idosas, crianças também muito pequenas, esqueletos, que são pessoas que devem ter morrido ou pela idade, ou as crianças por doença. Você encontra restos de alimento na boca, pessoas sem dente, alimentos que foram triturados. Então, alguém triturava o alimento e dava na boca, ou mastigava o alimento e colocava na boca daquela pessoa doente. Então, desde os povos muito primitivos, essa noção, esse olhar de cuidar, esse olhar do outro que está doente, de que precisa. Então, sobreviveu aqueles que souberam cooperar. O Humberto Maturana até brinca que ele diz o seguinte, o mais forte morreu sozinho, coitado. Mas aqueles que souberam viver em grupo seguiram em frente. Então, essa questão do cuidado, ela é intrínseca ao ser humano, né? Se as mães, né, as fêmeas, né, digamos assim, os machos, lá da época em que nós nem nos reconhecíamos como humanos, que talvez não tivéssemos nem essas qualidades que hoje nos compõem, né, da questão da inteligência, da questão da percepção. Na época em que nós éramos muito mais instinto do que raciocínio, desde essa época, o cuidado, se não existisse, nossa espécie não teria sobrevivido. A gente tem, né, essa questão do cuidado, que é esse cuidado intuitivo, instintivo, que a gente vive na família, né, a gente vê presente no instinto de sobrevivência da própria espécie. Mas a gente tem também um cuidado, que é um cuidado que a gente vai falando assim, mais próximo um pouquinho da questão da saúde, né, que é um cuidado intencional. Então a gente vê na história dos povos primitivos, sempre existe um xamã, um pajé, né, alguém que no meio daquela comunidade, daquele povo, tem essa responsabilidade de cuidar, de orientar, mas aí a gente vê, né, ele não cuidava só do corpo, ele fazia também esses responsáveis por essas comunidades, eles eram responsáveis por intermediar as relações dessas pessoas, dessa comunidade, de proporcionar uma oportunidade de oferecer um caminho para que eles se comunicassem também com a sua espiritualidade, com seus antepassados. Então, o cuidado nos povos primitivos, ele passa também por cuidar do próprio corpo, mas cuidar também do seu interior, da sua espiritualidade. Então, isso é muito, muito interessante quando a gente vai olhar essa história. E você falando do cuidado intencional, né? Dessas pessoas que têm como função social ali de cuidar das necessidades dos outros, realmente, porque nós temos necessidades e o cuidado estando intrínseco ao ser humano, tendo um capacitador mais fácil para cuidar, é muito bom para a sociedade como um todo. E aí, na evolução da medicina que a gente viu
muito na evolução da nossa medicina também, a gente vê que o cuidado ele foi totalmente terceirizado, né? Ele foi muito, não totalmente, mas foi muito posto na mão da medicina, dos médicos, não da medicina só, mas de todos os terapeutas, nutricionistas, enfermeiros, psicólogos, onde nossa sociedade hoje em dia ela terceiriza um pouco a prática do cuidar, que o autocuidado que pode ser feito dentro da nossa casa, dentro da nossa rotina, ele ficou muito para o momento onde a doença já está instalada, que a gente precisa desse cuidado intencional de um terceiro, né? E dentro dessa dinâmica, como fica o cuidador tendo essa sobrecarga de cuidados intencionais que a nossa sociedade impõe, tendo muita essa estrutura e, como você falou no começo, não conseguindo colocar o cuidado que ele aprendeu a ser um cuidado com o outro em prática com ele mesmo, na sua vida pessoal. Isso daí tem um pouco a ver com a nossa história ocidental, né? Na história ocidental, a gente vem vendo um privilégio cada vez maior das inovações tecnológicas, né? A tecnologia é uma coisa que encanta, né? Encanta. Qualquer bebezinho, quando recebe um celular na mão, a gente vê que a criança fica muito facilmente, ela é captada por aquele instrumento, por aquele objeto tecnológico. Então, a nossa sociedade ocidental, ela vem se tornando cada vez mais tecnológica e a tecnologia vem se introduzindo na mediação das relações. Então, hoje, por exemplo, a gente está aqui mediando essa conversa através da tecnologia, a gente vê a questão das aulas online hoje, a telemedicina, dos terapeutas que estão atendendo online, por questões de necessidade, porque hoje a gente tem a pandemia, mas isso é um processo que já vinha vindo e que agora foi acelerado, né? Esse é um processo que já estava vindo. Na questão do cuidado, né, a gente vê que tanto a necessidade cada vez mais que as pessoas estejam fora das suas casas, produzindo, isso é um olhar que a gente tem que ter sobre a nossa sociedade, né? Essa questão da necessidade de produzir para o capital, essa questão de manter uma sociedade de consumo, onde você tem que ter uma movimentação financeira, onde você tem que ter volatilidade de produtos, onde os produtos não duram muito tempo, para que você possa comprar e sustentar, né, a própria sociedade. Esse meio de vida que a nossa sociedade, principalmente sociedade, eu vou falar ocidental, mas vou falar moderna, porque lá no Oriente também isso está acontecendo, né? Essa cultura foi fazendo o quê? Com que as pessoas que originalmente eram responsáveis pelo cuidado, tradicionalmente, né, que é principalmente as mulheres, ainda hoje ainda são as mulheres as maiores responsáveis dentro das famílias pelo cuidado dos doentes, das crianças e dos idosos, mas cada vez mais a sociedade foi exigindo. E dos adultos também, né? Os adultos são os também. Então, cada vez mais a sociedade foi exigindo a presença dessas mulheres também para a produção e foi deixando menos espaço para que se dedique ao cuidar, né? Ao cuidar. Então você hoje tem o quê? Antes se cuidava da alimentação, agora se compra muita coisa pronta, muita coisa rápida de ser feita, porque você não tem tempo de cuidar da comida. Antigamente as pessoas iam cuidar de um jardim, ter contato com a natureza. Hoje as pessoas mal têm tempo de ter um lazer, de ter um horário tranquilo de lazer. Os horários em família, de conversa em família, os horários de observar assim, o crescimento do outro, né? As questões mesmo de higiene pessoal de uma criança. Então a gente hoje vai vendo os hábitos, né, de ensinar a criança os hábitos. Hoje a gente vai vendo que esse espaço de cuidado muito primordial, ele foi ficando vazio, né? Não estou dizendo que a mulher tem que ficar em casa, não. Mas a gente precisa pensar, né, como é que esse cuidado, que antes era feito só pela mulher, que sempre ficou sobrecarregada com isso, como é que esse cuidado, ele pode ser, então, reinserido de forma equilibrada, né, e que a gente possa dar conta das questões de demandas relacionadas à questão financeira, à questão de sustento da família, mas que a gente não deixe de ter esse espaço de cuidado, para que o cuidado da criança não fique terceirizado o tempo inteiro, né? A gente criou as creches, cada vez mais você tem crianças pequenas indo para creches,
A gente teve um pouco antes da pandemia um relato, né, das mães que são autônomas. Então, em São Paulo estava recebendo crianças na creche com 1 mês de vida. Bebês com 1 mês. Terminava, passava 1 mês de vida entrando na creche. Por quê? Porque as mães autônomas precisavam trabalhar para sustentar a casa e aquela criança também que tinha nascido. Elas não tinham tempo sequer de cuidar dos primeiros meses do filho. Então, a sociedade precisa repensar isso. Se é uma sociedade que não permite que nenhum recém-nascido, né, ou uma criança de 2 meses, de 3 meses, possa ser amamentado ao seio, possa ter uma amamentação, pode ter um período de contato com a mãe, né? Que cuidado ela vai proporcionar aos adultos, né? Que cuidado ela vai proporcionar aos seus idosos? Então, a qualidade do cuidado de uma sociedade, ela é medida pela qualidade do cuidado que é oferecido aos mais frágeis, né? A qualidade do cuidado que você oferece aos mais frágeis é a qualidade real do cuidado de uma sociedade. Qualidade daqueles que estão fortes e bem, né? Isso não vai dizer da qualidade do que é oferecido. Então, com esse passar do tempo, o cuidado foi sendo, como você falou, cada vez mais terceirizado. As pessoas foram se esquecendo dessa cultura do cuidado e da autonomia, né? Então, se você hoje tem uma febre, né? Você começa a ter uma febre, tirando que todo mundo vai ficar com medo de ser corona, de ser coronavírus, tirando isso, né? Mas quando uma pessoa tem uma febre, ela toma um analgésico. Eu não estou dizendo que está errado ela tomar um analgésico antitérmico, né? Tomar um antitérmico. Mas ninguém, assim, toma um banho para ver se aquilo baixa a febre, esperar um pouquinho para ver se a febre vai se manter ou não. Se a pessoa está com a garganta um pouco irritada, ela quer imediatamente tomar um antibiótico, começar um antibiótico. E você tinha recursos antigamente, recursos para o quê? Para cuidar da sua saúde. Você tinha recursos, né, que as medicinas convencionais, que a gente chama, por exemplo, a medicina chinesa. A gente tem remédios na medicina chinesa que tem 3.000 anos. 3.000 anos. 3.000 anos. Então, essa cultura foi se perdendo e o cuidado foi sendo terceirizado, o cuidado com o outro, o autocuidado, foi ficando cada vez mais tecnológico. Esse tecnológico acabou se acompanhando de impessoalidade, de distância nas relações, e aí isso vai fazendo com que o homem adoeça e perca essa autonomia, né? Esse olhar de que ele pode se cuidar, de que ele pode dar conta um pouquinho, pelo menos em parte, e precisa, né, do cuidado com ele mesmo. Porque quando a gente não vê esses recursos, né, perto da gente, né, quando esses recursos que foram terceirizados para cuidar da nossa saúde estão todos na mão dos cuidadores intencionais, como você mesmo disse, acaba tendo uma capitalização e uma valorização da cura enquanto moeda de troca, né? Que o processo de cura ele vira uma mercadoria. O que a gente... Enquanto a gente trabalha... Isso foi sendo profissionalizado, né? A gente foi... isso foi sendo capitalizado, né? A educação virou um mercado, né? A saúde virou um mercado. E a gente, então, hoje tem uma dicotomia. A gente tem profissionais que estudaram, investiram na sua formação, existe um custo para se montar um hospital, existe um custo para se montar uma escola. É claro que isso tem um custo e que você precisa, de alguma forma, fazer, né, dar conta. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente tem coisas que são muito básicas e que a pessoa precisa ter acesso, senão ela não sobrevive. Então, a gente tem... Isso é uma discussão aqui, de repente, que a gente está começando sem querer, uma discussão um pouco, né, do nosso olhar social. A gente vai pensar aqui nos direitos básicos, né? A pessoa tem direito à saúde, a pessoa tem direito à educação. Por que a gente precisa fornecer serviços básicos gratuitamente, amplamente para a população? Porque, assim, é claro que existe a saúde particular, mas ela não pode ser o foco principal do funcionamento da sociedade. A gente precisa do SUS. Por quê? Para você garantir o acesso ao cuidado básico àquelas pessoas que precisam, a todos nós. A gente viu sem o SUS nesse momento de pandemia, como é que seria feito? Como é que a população estaria sendo atingida?
Mas não é só a questão financeira, a gente não está falando assim, porque esse cuidador intencional, né, ele, na verdade, ele não precisa ser remunerado, né? Quando a gente tem Claro. uma criança doente, que a mãe assume o cuidado daquela criança com doença crônica, ela resolveu que vai assumir, que é ela. Então, só que ela não é profissional, né? Ela não é remunerada. Então, esse papel de quem cuida hoje, né, do profissional da saúde, do terapeuta, esse papel hoje, ele é um pouco descolado, né? Muitas vezes esse papel é da espiritualidade, que não deveria. A gente aqui vai ter espaço para falar um pouquinho sobre isso, sobre esse olhar, sobre o cuidado integral do ser. Mas a gente precisa também saber que toda a questão envolve uma ética, né? Envolve um desejo de você cuidar do outro, mas também ser ético consigo mesmo e cuidar de si. O SUS, por exemplo, tem muitas discussões sobre a humanização do Sistema Único de Saúde, do atendimento, da integralidade do atendimento que deve ser feito. Então, só ser gratuito, entre aspas, porque ele é pago, né? Ele é pago por todos nós, mas que a pessoa tenha acesso gratuitamente, só isso também não quer dizer que ela está sendo cuidada em todas as dimensões, que é a dimensão biológica, social, psicológica e espiritual. Então, acho que hoje, independente da questão do cuidado ele ser, digamos assim, pago, remunerado financeiramente, materialmente, ou desse cuidado ser um cuidado afetivo, ser um cuidado de vínculo emocional, um cuidado voluntário, né? Ele precisa ser olhado como um cuidado integral, um cuidado da parte física, da parte emocional, da parte social, da parte espiritual, e também precisa ser para quem está necessitando receber, precisando do cuidado, mas também para quem cuida. Né? E aí a gente consegue ter uma balança melhor, porque um cuidador doente, como é que ele também vai oferecer suporte? Eu vejo as mães adoecendo de depressão, de ansiedade, com uma criança pequena muito doente. A gente vê, às vezes, uma avó idosa, que é quem assume o cuidado dos netos, né, para que os filhos possam trabalhar, então os idosos ficando com os netos. Então, como é que uma pessoa, às vezes, de muita idade, que não tem mais condições de saúde, às vezes vai ficar responsável por várias crianças pequenas, às vezes não é uma não, às vezes uma família são várias crianças pequenas que essas avós cuidam. Então, a gente precisa ter um olhar e um espaço para todas essas instâncias de cuidado, né? Olhar o ser dessa forma. Não sei se eu respondi. Claro, claro. Sim, sim, tá ótimo. É por aí, vão caminhando. A terceirização do cuidado, ela realmente tem muito seu valor, né? Com certeza, tem muito seu valor, porque tem momentos em que a pessoa vai precisar ser cuidada por alguém mesmo. Há momentos, tanto momentos críticos quanto momentos crônicos. Esse cuidado ele há de ser valorizado na nossa sociedade. Mas ele não é ele não é o único acesso que nós temos para a cura, né? É muito importante, acho importante destacar que a cura ela não vem somente de um cuidado terceirizado, onde quando você vai no terapeuta, quando você procura um profissional, porque ela tem essa ambiguidade nos significados dela. Queria que você comentasse um pouco sobre os diferentes conceitos da cura, que vem do inglês, né? Vem do inglês não, mas que no inglês ele pode ser traduzido com palavras diferentes, que no português é unificado nessa palavra cura. Se puder um pouco destrinchar esse assunto, eu Aqui que sei que... a gente tem, né, essa questão em inglês, a gente tem dois verbos, que é o verbo to heal e o verbo to cure, né? Os dois verbos são traduzidos como curar. Só que o heal ele está muito mais voltado para manter a saúde e o cure para tirar a doença, para resolver a doença, digamos assim. Só que também heal pode ser interpretado como uma cura que vem de dentro para fora e to cure, uma cura que vem de fora para dentro. Só que a gente tem as duas questões, né, como importantes. Então, se a gente está com uma pneumonia, o antibiótico é o que nos trata, né? É o que nos cura, é o antibiótico. Só que, ao mesmo tempo, qual foi a causa daquela pneumonia? A causa daquela pneumonia é uma causa só física, só orgânica? Qual foi o impacto que aquela pneumonia teve sobre os pensamentos daquela pessoa, sobre o tempo que ela
precisou ficar sem trabalhar, qual foi o impacto que aquilo teve sobre ela, quais foram os medos que aquilo gerou. Hoje em dia, se a gente pega um resfriado, isso gera uma série de interrogações por causa de uma nova doença que surgiu, esse novo coronavírus. Então, a pessoa ficou só resfriada, mas qual foi o impacto daquilo sobre ela? Então, o processo hoje de saúde, ele precisa, e eu estou falando isso aqui assim com essa certeza, e não sou só eu que digo isso, né? A gente tem uma literatura aí que vem de milhares de anos, quando eu falo, é isso mesmo, anos de livros escritos de 3.000 anos atrás, de 2.000 anos atrás, de 1.000 anos atrás, a gente tem uma literatura extensa do século passado, desse nosso século já, falando sobre o quanto a gente precisa equilibrar os recursos externos, que são os remédios, são os chás, são as terapias que a gente tem, fisioterapia, musicoterapia, todos esses recursos, eles estão vindo de fora, com os recursos que são internos nossos, né? Porque se eu vou só com os recursos externos, o processo de cura, ele pode surgir de forma temporária, a pessoa depois adoecer de uma outra coisa, ou ele pode não se completar, ou se o indivíduo permanece doente, se não existem processos internos de construção de saúde íntima, a qualidade de vida dele fica muito pior. Então, a gente precisa acionar os nossos recursos internos sempre. Na verdade, eu acho que esse é o primeiro recurso que tem que ser acionado. E aí, essa é a minha estratégia de, digamos assim, de trabalho e de perspectiva de trabalho como médica hoje. Eu não atendo nenhum paciente, nenhuma criança, né? Eu atendo crianças, adolescentes principalmente, nenhum onde eu não converse com a família sobre a importância deles verem o estilo de vida da criança, sobre eles mudarem as questões, né, de educacionais, sobre muitas vezes uma terapia para a família. Às vezes a gente vê uma criança adoecendo, mas a gente vê que toda a família está num processo de adoecimento junto. Então hoje, mesmo quando você está falando de crianças, mesmo quando você está falando de adolescentes, você começa também, você pode oferecer uma medicação, indicar uma terapia, mas você precisa trabalhar com o olhar daquela família, o estilo de vida que aquela família tem, para que a saúde possa ser integral, né? Para que a saúde possa ser integral. Ótimo. Dá para analisar bem no exemplo exatamente a integração entre a cura pelo heal e a cura pelo cure. Onde o médico, a terceirização do trabalho, a terceirização do cuidado, ela dá acesso à cura interna da pessoa, né? Então seria... Essa palavra terceirização, às vezes, ela é usada assim, de uma forma um pouco pejorativa, né? Não negativamente. Não. A gente aqui hoje está falando, na verdade, de dar uma outra pessoa, né, a participação no cuidado conosco, né, uma pessoa de fora, e o cuidado é nosso, né, que nós temos conosco mesmo. Então, é só para quem está chegando aqui saber, né, porque às vezes quando a gente fala terceirização, a gente não quer dizer assim, quer dizer assim, a gente está, na verdade, permitindo que outra pessoa gerencie o cuidado, uma coisa externa a gente, mas a gente precisa não perder, digamos assim, a perspectiva de estar no centro do processo. Eu acho que é isso que é importante, né? A gente, né, e o paciente, e a criança, e o idoso, a gente tem que estar no centro do processo da nossa própria saúde e da nossa cura, né? Senão ele fica, aí fica, eu vou dizer assim, uma palavra bem engraçada que as crianças dizem, destrambelhado. Aí sai tudo do trilho, sai do trilho, porque aí, assim, as pessoas vão indicar pra gente tratamentos que a gente não se sente bem, que a gente não entende, né? As pessoas vão indicar pra gente, às vezes, uma terapia que a gente não enxerga a razão, e a gente não faz, ou a gente não deseja, ou a gente não entende. E se o paciente não desejar ficar curado, a gente não tem processo de cura. Você apaga aquele incêndio daquela doença e surge outra depois. O paciente, ele que mais deseja ser curado. O importante é a gente conseguir focar nesses recursos, né? Que quando a gente fala sobre a terceirização, não é de uma forma maléfica, exatamente. A gente está falando como um recurso de apoio, realmente, de tratamento,
mas a live de hoje ela é muito focada no recurso outro que temos, que é o nosso próprio recurso, o recurso do autocuidado, da cura, da cura que nós temos potencial dentro de nós mesmos. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Qual o caminho que você usa com seus pacientes para que eles se reconectem com a sabedoria interna deles, com esse autocuidado? Eu acho assim, Na prática. Primeira... Aí são boas as histórias, contar as histórias que a gente fica sabendo bem como é que acontece. A primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, a gente precisa começar a compartilhar essa cultura de que a pessoa tem também recursos, né? Nós todos temos recursos. A criança tem recursos. O que são os recursos? São tudo que a gente acumulou de conhecimento ao longo da nossa vida, de experiências, de histórias que a gente ouviu, né? A gente tem hoje, se você contar histórias, uma história ela pode ser terapêutica, né? De experiências que a pessoa viveu. Então, quando eu era pequena, eu estava com uma dor de garganta, minha avó fez um chá de limão para mim, melhorou meu resfriado, melhorou minha dor de garganta. Então, existem experiências e recursos que a gente traz. Então, a gente precisa, ir reconectando esses recursos que o indivíduo traz com os recursos que a gente pode oferecer hoje, que são as questões de descobertas mais modernas de tudo isso. A primeira questão, e eu acho que isso é muito interessante, é a questão da autenticidade, né? Eu sou uma pessoa que eu busco muito. O que eu faço, recomendo para os pacientes, eu normalmente já experimentei. E são muitas coisas diferentes mesmo, né? Da gente ir e da gente experimentar. Por que isso? Porque a gente precisa ter... É exatamente isso. O paciente ele pode chegar para mim e dizer assim, doutora Ana Rosa, a senhora é uma pessoa que não se estressa nunca? Eu vou dizer assim, não, claro que eu me estresso, eu sou uma pessoa normal. Mas eu posso compartilhar com eles estratégias que eu já vivi que deram certo, né? E se funcionaram para mim, talvez funcione para ele. E se aquela não funcionar, pode ser que ele descubra uma outra. Porque a gente pode mostrar para os nossos pacientes que existem milhares de portas a serem abertas com perspectivas de saúde. Então eu posso contar aqui assim, algumas histórias que são histórias assim, bem icônicas, né? A gente teve um paciente, eu dei um curso até nesse fim de semana, eu compartilhei essa história. Né? As pessoas chegam com questões de saúde, às vezes muito graves. Eu trabalho tanto com a neuropediatria como também com a hipnose clínica. Então, a hipnose, apesar de hoje tem muita gente falando de hipnose de palco, como recreação, a hipnose é um método de tratamento complementar reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina, então tem toda uma seriedade na formação de quem aplica ela na clínica, né? Muito diferente do que a gente vê aí nas lives, nos YouTubes da vida. Pacientes, então, que chegam com dor crônica, né? Dor grave, uma enxaqueca refratária ao tratamento, que já toma muitos remédios, pessoas com câncer que vêm com dor, pessoas que têm uma lesão articular ou um problema de coluna com dores muito graves. E aí, então, a gente vai trabalhar isso do ponto de vista físico. Então, a gente precisa ver quais são os problemas de saúde que aquela pessoa traz que podem estar provocando a dor. É claro, uma lesão de coluna, às vezes um outro problema, uma doença, uma artrite reumatoide, problema que você vai oferecer o tratamento do ponto de vista biológico. A gente vai voltar no que será que pode ter contribuído para o adoecimento daquela pessoa, os hábitos, né, de vida, a história de vida do paciente. Às vezes a gente vai olhar a história de vida da pessoa e na história de vida dela, claramente, a gente sabe que ela está num processo de adoecimento. A história de vida da pessoa. E quais são as intervenções possíveis em conjunto com aquele paciente para que você possa ir revertendo aquele processo? Porque não adianta só eu passar um analgésico. Porque o analgésico, ele tem a sua limitação. Ele tem o seu impacto também de efeitos colaterais a médio e longo prazo. Então, como é que eu posso reverter o máximo possível aquele dano e, se possível, restaurar totalmente a função? Aí a gente tem as estratégias mente-corpo, então meditação, a gente tem a hipnose,
A gente tem a prática de atividade física, né? A gente tem as questões da própria terapia. A gente tem algumas alternativas de tratamento que a gente chama de medicinas tradicionais. Então, hoje eu tenho assim, pacientes que fazem hipnose, que usam fitoterápicos da medicina chinesa, que usam acupuntura. E quando você integra, você consegue aí diminuir, por exemplo, uma dose de uma remedicação alopática. Não significa que uma coisa é excludente em relação à outra. Significa que elas podem andar juntas. E você precisa abrir espaço para essa sabedoria interna que a gente chama, né? Essa sabedoria do próprio indivíduo, do próprio ser que é intrínseca a cada um. Cada um de nós tem uma sabedoria interna. Uma coisa, um amigo meu falava que na faculdade de psicologia eles não estudavam quase nada sobre intuição, né? Porque intuição às vezes é considerada uma coisa esotérica, né? Uma intuição. Não, a intuição ela é um processo, né, que acontece no nosso cérebro e que não é consciente. Ela se torna consciente depois, como um insight, mas na verdade o nosso cérebro estava lá por trás, o nosso inconsciente estava lá processando uma série de sinais, uma série de percepções que a gente não sabia. Então nós temos dentro de nós uma sabedoria que vem, que às vezes não é consciente, nem sempre vai estar consciente, mas que está trabalhando em nosso favor. Então fazer um silêncio interno para poder entrar em contato com essa sabedoria. Ter espaços de calma interior, de autoconhecimento, de autopercepção. Como é que eu me sinto com relação a isso? Como é que é esse processo? Então a gente tem, por exemplo, assim, chegou um paciente jovem que estava com uma queixa de uma lesão de córnea, com uma perda de visão. Vinha, né, com uma lesão que vinha agravando o problema da córnea, com o risco dele perder a visão. E aí, quando a gente entra no processo de autoconhecimento, e aí nesse caso foi através da hipnose, existe toda uma questão da vida dele, que ali naquele momento era interpretado como tendo impacto sobre os olhos, sobre a questão da visão. Então a gente, claramente às vezes a gente vê isso, uma pessoa que fica muito ansiosa e a pressão sobe, uma pessoa que tem uma notícia, um abalo emocional grave e infarta. Essas conexões a gente já consegue fazer mais ou menos claramente, mas às vezes tem outras conexões que são muito sutis. No caso dessa pessoa, por exemplo, ele tinha uma situação de vida e que no processo de transe hipnótico, relaxamento, né, vinha como tendo impacto sobre a visão dele. Quando aquela situação foi trabalhada, ele volta 4 meses depois para refazer os exames dele de visão, e ele tinha tido naqueles 4 meses uma melhora que ele não tinha conseguido em 4 anos. Né, sem mudança de medicação. Aí você diz assim, pode ser coincidência? Eu estou aqui contando uma história, cada um interprete como quiser. Feliz coincidência. Cada um interprete como quiser. Mas é isso, né? O que eu estou fazendo aqui não é, digamos assim, estatístico. Eu estou aqui compartilhando uma experiência. Mas eu não tenho dúvida que o fato dele lidar com questões dele, né, questões emocionais, questões psicológicas, ele ter tido a oportunidade de ter essa percepção que ele não tinha antes, pode tornar o corpo dele, o cérebro dele, né, mais saudável. E isso tem impacto sobre a saúde física. Então, isso tudo não é simples, assim, né? Eu posso falar isso aqui de uma forma muito poética, né? E tem um livrinho aqui muito legal que eu vou mostrar aqui, que eu separei, que é esse livrinho aqui chamado Cuidar do Ser, né, do Jean-Yves Lilupe, e ele fala do Philon de Alexandria, né? O Philon, os terapeutas de Alexandria. O Philon era um judeu de educação grega, que viveu mais ou menos na época de Jesus. E ele falava que nós temos que cuidar do ser, e esse ser com S maiúsculo. O que era esse ser? Esse ser é a nossa parte interna que transcende, né? Transcende a materialidade, que transcende essa nossa consciência habitual. Alguns podem chamar de alma, outros podem chamar de Deus, né? De Deus interno, de conexão com o divino, não importa. Mas existe alguma instância em nós, podem chamar de inconsciente, de céu, o nome que as pessoas quiserem dar, de acordo com a interpretação da época. Mas existe uma instância nossa interna que não é a nossa consciência habitual, né, que a gente está vivendo quando a gente está resolvendo as coisas do dia a dia,
e que precisa ter silêncio e ter espaço para ser ouvida, que a gente precisa reservar um espaço para que ela possa se comunicar no sentido da gente ouvir o que ela está dizendo, quais são os nossos anseios, quais são os nossos desejos, o que a gente realmente é importante para a gente. A gente faz muitas coisas, mas eu garanto que se a gente for ouvir o nosso ser com S maiúsculo interno, pouquíssimas coisas estão afinadas com aquilo que realmente tem significado para a gente. E aí, nesse processo de ouvir, de se escutar, né, de ressignificar essa realidade que a gente vive externa, de ressignificar a nossa rotina, de ressignificar os nossos desejos, essa busca por uma série de coisas, uma ressignificação que esteja em sintonia com o nosso interior, a gente vai estar promovendo essa escuta do cuidado conosco mesmo e vai estar promovendo a nossa saúde. Então, já lá, 2000 anos, os terapeutas da Alexandria falavam que o ser humano precisa fazer silêncio para escutar o ser que habita nele e assim poder desencadear o seu processo de cura. Então, hoje, né, eu costumo brincar que a gente, hoje, na modernidade, nós temos que ter um pouquinho, sim, né, daquele médico lá atrás, ou daquele responsável lá atrás, onde a gente saiba que a gente precisa conectar o indivíduo novamente, ser ponte para que o indivíduo se conecte novamente com o seu corpo, com suas emoções, com o seu pensamento, se conecte com ele mesmo, com aquele ele maior que existe dentro dele, não com a personalidade, não com a persona que as pessoas estão vendo, né? Eu aqui estou vestida de professora, estou vestida de médica, mas eu lá no meu interior eu tenho um mundo que as pessoas aqui não têm como conhecer. E eu preciso, como profissional, né, como cuidadora, como alguém que escolheu ter como principal trabalho, principal tarefa na vida cuidar de outros, eu preciso ser ponte para que o outro também descubra que ele tem uma riqueza interior, que ele precisa se reconectar com ele mesmo, e assim a gente construir um processo de saúde que seja real. Seja real. Isso é muito delicado, mas é muito lindo. É muito lindo. É muito, muito lindo. Muito interessante. Eu tenho escutado muitas pessoas falarem sobre esse espaço. Você precisa ter um tempo para você, tirar um tempo para cuidar. Esse espaço de cuidado do ser, né? Esse ser com S maiúsculo que transcende a gente, enfim. Esse autocuidado, a prática desse autocuidado está muito presente hoje em dia nas discussões. Mas a gente demora para entender que o autocuidado é sobre um autoconhecimento também, sobre a espiritualidade, sobre exatamente esse sentido, esses propósitos que nos conectam. E para a gente, você falou meios que você fala para os seus pacientes para tentarem se conectar com esse autocuidado, mas eu queria saber também como os meios da gente entender o processo, reconhecer os sinais do nosso corpo, porque o corpo sendo nosso amigo, nós sendo nossa principal companhia durante todo momento, a gente tem que se conhecer e conhecer que sinais a gente dá, tanto dos nossos pensamentos, tanto do nosso corpo, como pegar esses ensinamentos que estão disponíveis quando a gente dá espaço para o ser nos falar o que ele quer dizer. Olha, a gente tem, assim, eu acho que a primeira coisa é você falou, é muito importante, né? A única pessoa que nos vai acompanhar do nascimento até a morte somos nós mesmos. A única pessoa que vai estar ao nosso lado ao longo de toda a nossa vida, em todos os segundos, somos nós mesmos. Então, a gente precisa ser bem parceiro de nós mesmos. Né? A gente precisa, eu estou vendo aqui que o Luiz que está aqui, botou no chat, ele é um médico homeopata, né? O autocuidado pode levar à autocura. E é isso que a gente está falando, né? Sobre esse rio, sobre essa cura que vem de dentro. Se eu não conheço o meu potencial, ou se eu me desconecto de mim mesma, como é que eu vou me acompanhar? Como é que eu vou identificar os recursos?
Então, a gente precisa, assim, primeiro desejar buscar isso, entender que isso é primordial para a nossa sobrevivência. É primordial para a nossa sobrevivência que a gente se reconecte com quem nós somos na nossa essência. O máximo que for possível, né? Ninguém nunca vai, vou dizer assim, ninguém nunca é muito, mas assim, talvez uma experiência de autoconhecimento total, ela leve mais tempo do que uma vida de 100 anos, digamos assim, né? E talvez a gente precise continuar em outros espaços, em outros momentos, esse processo para a gente se conhecer totalmente. Mas nesse momento... Quem sabe, né? Não, a gente está falando aqui Quem sobre sabe? espiritualidade, né? Quem disse que a gente encerra nesse corpo físico? Eu acredito plenamente que a gente transcende a questão da matéria, né? A gente tem muitas outras questões, mas é uma questão científica muito séria e muito legal também, né? Não estou falando aqui de aspecto não religioso, não, estou falando de aspecto científico. Mas a gente precisa o máximo possível conseguir dar mão para nós mesmos. Então a gente precisa ouvir o nosso corpo. A gente às vezes sente dores que a gente ignora, que a gente esforça o corpo aí além do que ele aguenta. A gente precisa sentir os alimentos, sentir os sabores, sentir os cheiros, ouvir os sons. A gente precisa pensar onde é que a gente está investindo a nossa vida, o nosso tempo, né? A gente às vezes está correndo atrás de uma série de coisas que não redundam em benefício real para a gente. Então, é preciso um mergulho interior. Hoje em dia se fala muito disso. Se fala, eu acho que é ótimo falar, porque as pessoas já perceberam que precisa. Mas esse autocuidado, ele também muitas vezes está sendo propagado como também mais uma coisa para se explorar comercialmente, né? Então, o tempo todo... Vamos terceirizar o autocuidado daqui a vou pouco. terceirizar o autocuidado. Porque o tempo todo você vê as pessoas, vamos ter cursos, vamos ter lives, e vamos ter livros, e... Que ótimo! A gente tem profissionais muito sérios fazendo isso, a gente tem pessoas que a gente conhece. Claro, a gente está aqui fazendo essa live com esse objetivo de divulgar esse conhecimento. Mas, às vezes, isso vira mais uma coisa externa. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer, faça uma meditação. E aquela meditação, ao invés de ser algo que é prazeroso para o indivíduo, ela às vezes vira, a pessoa diz assim, fiz 1 mês, 2 meses, não melhorei, larguei. Ela deixa de ser um processo de autoconhecimento, de construção de melhora, para querer como se fosse uma pílula. Poxa, eu fiquei 2 meses meditando, achei que ter ficado bom. Então, a gente precisa entender que ouvir o nosso corpo, se conectar com o nosso corpo, demanda ter um tempo, né? Hoje, o nosso livro de recomendação do post vai ser um livro chamado A Alma Precisa de Tempo, da editora Vozes. Né? E o que esse livro fala? Ele fala exatamente desse tempo que nós, né, precisamos, e eu vou ler a definição que eles trazem lá na introdução do livro de alma. É uma frase do Jung, só para a gente saber, né? Alma é a parte viva do ser humano, aquilo que vive de si mesmo e causa vida. Então ele não está falando, não é uma visão, uma definição religiosa, né? Ele chama de alma aquilo que é vivo em nós, aquilo que é a nossa parte, que é a origem de quem nós somos, né? É o nosso eu original, primordial. Então, essa alma, ela precisa de tempo. Ela precisa de tempo para respirar, ela precisa de tempo para viver, ela precisa de tempo para criar, ela precisa de tempo para amar. Ela precisa realizar também, porque é um ir e vir, mas ela precisa ter tempo de refletir sobre o que ela realizou, de ter pausas. Então, a alma precisa de tempo. Então, eu acho assim, que eu recomendaria para as pessoas, né? Separar espaços, pequenos espaços, para poder o quê? Fazer uma atividade que seja essencialmente prazerosa para ela, que pode ser desde todo dia você tirar um horário para ouvir sua música preferida, pode ser para você ver uma comédia na televisão, rir um pouco, um filme, né? Comédia eu tô falando aqui porque eu acho muito bom a gente rir, e também é terapêutico. Então pode ser uma comédia, mas pode ser um outro tipo de filme que te gere prazer e bem-estar. Eu acho que é muito importante os exercícios de respiração, né? Eu acho que eles ajudam muito, por quê? Porque eles são gratuitos,
Eles não precisam de nenhuma tecnologia, eles não precisam de nenhum aparato especial. E onde você estiver, você pode fazer exercícios de respiração. Se você estiver sozinho, sem nada, sem nada, ninguém ao seu redor, só você num vazio, você pode parar e respirar. Então, eu acho que os exercícios de respiração são exercícios de recursos muito importantes para a pessoa introduzir. E ao longo desses exercícios, a pessoa vai respirando, onde ela vai tendo momentos de espaços de prazer, onde ela vai se treinando a pausar um pouco. Eu estou no meio do meu dia, estou lá no plantão, né? Os médicos trabalhando no meio do meu plantão. Tira uma pausa no momento, assim, põe o relógio para despertar, né? Um alarme no celular para despertar. E quando aquele alarme tocar, para e pensa assim, como é que eu estou me sentindo nesse momento? Qual é a sensação que me move? É uma sensação de bem-estar? É uma sensação de urgência? Uma ansiedade? Existe uma tranquilidade? E a partir do momento que a pessoa toma consciência, ela pode tirar 1, 2 minutos para respirar e se acalmar. Diminuir aquele estado de alerta, né? Ou aumentar mais o estado de tranquilidade, caso ela esteja já tranquila. E aí a gente vai se habituando a se ouvir, a se reconhecer, uma semiologia interna, uma semiologia do indivíduo, é uma escuta do interno. E aí você vai treinando, desenvolver isso, você vai treinando essa escuta, e aí você vai podendo ter escolhas mais sensatas. Né? Ver se o seu estilo de vida é um estilo de vida ou é um estilo de morte. Ver se as escolhas que você está fazendo são escolhas que vão te ajudar ou te atrapalhar, são escolhas de saúde ou escolhas de adoecimento, né? O Luiz está falando aqui também. O Luiz é professor, amigo, que a gente já trabalhou junto na Unigran Rio, né? E ele está falando da respiração. A gente tem o pranayama, né? A gente tem aí exercícios de respiração que é yoga, Ana, partilha. Vamos acabar já? eu acho que a gente tem um minutinho, Gente, Acho que temos um então, minutinho olha. para acabar. Só agradecer, então. O papo foi muito bom. E deixar esse convite para a gente se escutar, para a gente se cuidar e se conectar com essa cura que nós temos dentro de nós, que é o que muitas vezes nos dá a potencialidade de florescer, né? De, enfim, continuar a nossa própria caminhada. As pessoas, assim, verem os posts e verem o livro hoje, A Alma Precisa de Tempo, e O Cuidar do Ser, do Jean-Yves Lilup. Eu recomendo, tá bom? E cuidem de vocês. Não existe nada mais precioso do que o ser, do que a pessoa. E a pessoa precisa ser cuidada.